Olá pessoal, estamos aqui para meditarmos juntos na palavra de Jesus, o evangelho deste domingo, dia da ascensão do Senhor, né? Que se difere da assunção de Nossa Senhora, porque a ascensão ele sobe ao céu pela força própria, pelo poder de Deus. Nossa Senhora também, mas ela é levada por este poder. Não é a força própria dela, de Maria, mas a força própria de Deus. Então, hoje a igreja celebra este dia todo especial, a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que vai ao céu e promete, inclusive está na primeira leitura, que enviaria o Espírito Santo para dar força aos discípulos e eles então seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins do mundo. O que se tornou realidade, é por isso que a palavra de Deus chegou aqui nos dias em que nós vivemos no mundo, nos lugares mais remotos da terra. Hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, segundo São Mateus, eu convido você a tomar este Evangelho conosco para meditarmos juntos nesta palavra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazei discípulos meus todos os povos. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, é uma grande alegria compartilhar dessa palavra neste domingo, dia do Senhor. De modo especial, dia da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra começa dizendo que Jesus, naquele tempo, aparece aos discípulos. Quando os 11 foram para a Galileia, ao monte indicado por ele. Ou seja, para o discípulo de Jesus, é de suma importância obedecê-lo. E eles obedecem a Jesus. Eles vão ao lugar indicado por Jesus. A Galileia, a caminho de Jerusalém. É o caminho, é o trajeto que se deve fazer nessa caminhada de discipulado, nessa caminhada de quem quer chegar ao céu. É por isso que eles vão ao monte. Eles sobem ao monte para viver essa experiência do Cristo ressuscitado. O Cristo que se manifesta a eles. E todos nós que queremos chegar a Jerusalém de Deus, a vida eterna, precisamos fazer este caminho. Subir ao monte, ter experiência com Cristo ressuscitado. Eles viram Jesus e se prostraram diante de Jesus em adoração. E é interessante que é os discípulos que fazem esta caminhada. 11 dos discípulos, um entre eles, e não estava presente, Judas, porque havia se suicidado por uma escolha livre. Ele preferiu fazer o seu projeto, estabelecer o seu reino, o seu plano, a sua vontade, e não o plano, o projeto e a vontade de Deus. Por isso, foi o traidor. E muitos nos dias de hoje também querem fazer o seu trajeto de vida, a sua escolha, sem a presença do Senhor. Quer ver cumprir e valer a sua vontade, o seu projeto. Mas os 11 discípulos foram ao lugar indicado. E ainda assim, o Evangelho diz que muitos ainda não acreditaram. Não é fácil acreditar na palavra de Jesus. É um dom da graça. É um dom de Deus. Por isso, feliz é o homem, é a mulher que
crê na palavra de Jesus. Feliz é o homem, a mulher, o discípulo que acredita nos ensinamentos de Jesus, que acredita nele, o Cristo ressuscitado. Eles se entregam a ele em adoração. Nos dias atuais, não é diferente. Existem aqueles que acreditam, que se entregam, que se prostram, que se deixam envolver, que se deixam tomar por esta graça, mas existem aqueles que mesmo diante de tudo que já contemplaram, os discípulos andaram com Jesus, comeram com Jesus, viveram com ele, ouviram as palavras dele, os milagres que ele realizou, e ainda assim, diante do Cristo ressuscitado, eles têm dificuldade, alguns deles possuem a dificuldade de acreditar neste Jesus. Olha que graça, você que acredita em Jesus sem ter visto Jesus. E é interessante que Jesus se aproxima deles. Mesmo na incredulidade de alguns, Jesus se aproxima. É isso que Jesus quer fazer com a humanidade, com cada um de nós, com as nossas famílias. Inclusive, nos momentos mais difíceis da nossa história, ele quer se aproximar de nós. E nós precisamos dar espaço para que Jesus esteja sempre próximo, perto. Ele se aproxima e diz: toda autoridade me foi dada. Olha que palavra, hein? Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. É ao nome de Jesus e somente ao nome de Jesus que se dobra todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Esse nome realmente tem poder. É o evangelho de ontem. Tudo aquilo que pedir ao Pai em meu nome, ele vos dará. É o nome de Jesus que abre todas as portas. É o nome de Jesus que realiza todo milagre, que faz acontecer a graça, que faz estabelecer o plano e o projeto do Pai na sociedade, na humanidade. Todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e também na terra, a partir do Cristo que morre por nós, mas também a partir do Cristo que ressurge pela destra poderosa do Pai e ressurge por nós, para a nossa salvação. Então ele diz: portanto, visto que eu tenho essa autoridade e eu compartilho dessa autoridade com vocês, ide por todo o mundo, ide fazei discípulos por toda a terra, fazei discípulos todos os povos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a praticar tudo o que vos ensinei. É essa a vontade de Deus, meus irmãos. E é esse o projeto de Deus, o plano de Deus para mim, para você batizado. Não é só para o bispo, o padre, é para toda a igreja. E, aliás, o Catecismo da Igreja Católica diz que essa missão árdua, importantíssima de evangelizar, só alcançará sua plenitude, o seu objetivo, quando nós, leigos, assumirmos a nossa missão, o nosso papel de evangelizadores, de catequistas, missionários, evangelizadores, e de fazer os povos, todos os povos, meus discípulos. Jesus não quer que apenas você leve alguém para a igreja, é muito mais do que isso. Você tem que levar, sim, a pessoa à igreja, a Deus, mas você tem que levar a pessoa a ser discípula, conhecer Deus, viver a experiência do Cristo ressuscitado, acreditar na palavra e colocar em prática a palavra de Deus. É interessante isso, né? Ensine-as a praticar o que eu vos ordenei. O que é que Jesus nos ensinou? Olhemos para os 10 mandamentos, para não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não adulterar, não cobiçar as pessoas casadas, para você entender bem, não cobiçar as coisas alheias, acolher os órfãos, as viúvas, ser perdoador, ter um coração generoso, manso, humilde. Ou seja, Deus quer que todos
se abram à sua graça para serem homens novos, mulheres novas, para um Deus que criou céus novos e terra nova para os seus. Vivamos a vida nova para que possamos um dia entrar na nova Jerusalém, em céus novos e terra nova. Os discípulos fazem essa caminhada, por isso eles vão passando pela Galileia, sobem ao monte, porque para a gente chegar até o fim, a gente tem que viver a experiência do monte, a experiência do amor de Deus, a experiência do Cristo ressuscitado, a experiência do Espírito Santo da verdade. Esse Espírito Santo que Jesus enviou em Pentecostes, que nós celebraremos há poucos dias Pentecostes, na próxima semana Pentecostes, próximo domingo Pentecostes do Senhor, que é o derramar do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que fora prometido e que hoje está vivo, habita em nossos corações, nos ajuda, nos auxilia, nos ampara, nos corrige, nos convence e nos aponta sempre o caminho do céu. Concluímos esta palavra, essa reflexão de hoje, dizendo o que Jesus diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa palavra é para o discípulo, é para aquele, para aquela que está caminhando para Jerusalém, que está vivendo a experiência do Cristo ressuscitado, que está subindo ao monte, que tem uma meta, que tem um objetivo. Não importa o momento, o tempo, as dificuldades, as tribulações, não importa a dor, a doença, não importa as perdas, Jesus está contigo. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no sofrimento, na penúria, na dificuldade, em toda e qualquer circunstância, até o fim do mundo, Ele está contigo. Então seja forte, pega firme e vai à frente, vai adiante, pequeno gigante, valente guerreiro e guerreira do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado.